Você sabia que Jesus é o nosso conselheiro? Isso mesmo. E nós devemos seguir cada conselho dele e não podemos dispensar de jeito nenhum. A paz do Senhor Jesus. Eu sou Mili Freire e no vídeo de hoje eu vou trazer 3 conselhos de Jesus para a vida do cristão, para a nossa vida, que são indispensáveis. Isso mesmo. Primeiro que é conselho de Jesus, né? Então nós não podemos dispensar. E a Bíblia está repleta de conselhos que Jesus nos dá, mas hoje eu vou trazer aqui 3 conselhos que são importantíssimos para a nossa vida. Essa palavra foi meu devocional de hoje e eu resolvi compartilhar com vocês. Mateus, capítulo 11, versículo 28, Jesus diz assim: Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É um dos primeiros conselhos que eu vou trazer aqui para vocês. Olha o que Jesus diz no começo do versículo. Ele está nos chamando para ir até ele. Ele nos aconselha a ir até ele. Se você está cansado, sobrecarregado, se você está ansioso, se você está fadigado, do jeito que você estiver, Jesus está dizendo que você deve ir até ele. Então, é um dos conselhos indispensáveis que nós não devemos dispensar de forma alguma. Sabe aquele momento que a gente está assim, não dá para conversar com ninguém, não dá para ninguém entender o que estamos sentindo? Jesus diz, então, venha até a mim. Então, se você está nesse momento que você está assistindo esse vídeo, se sentindo sobrecarregado, que você não tem ninguém, você está se sentindo só, você está se sentindo num momento frágil da sua vida, que você não pode compartilhar com ninguém, ou você não quer, ou você acha que a pessoa não vai te entender, então vá até Jesus. É o melhor conselho que você pode ouvir hoje. E não é eu que estou te dando esse conselho, é o próprio Jesus, a palavra dele que está falando. Vá até Jesus, entre no seu quarto, fale com ele, desabafe com ele. A melhor coisa que você pode fazer. Uma das coisas que eu faço, na verdade, por isso eu tô falando pra vocês que vocês devem fazer, porque eu sei que é o melhor, porque eu já faço isso sempre, quando eu tô me sentindo mal, quando eu tô me sentindo só, ansiosa ou sobrecarregada com as coisas do dia a dia, sabe? Aquele cansaço. Então eu vou até Jesus e peço pra ele acalmar a minha alma, acalmar meu coração. Não tem coisa melhor do que você se derramar aos pés de Jesus, você chegar até ele, contar tudo sobre você. Com Jesus, nós não precisamos fingir que tá tudo bem. Nós podemos falar sobre tudo com ele, porque ele já sabe tudo sobre nós. Então, nós podemos sim desabafar com ele. E o primeiro conselho que Jesus te dá é: venha a mim. Mesmo que você esteja cansado, oprimido, sobrecarregado, do jeito que você estiver. Versículo 29 do capítulo 11 de Mateus. Jesus diz assim: Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aqui Jesus já nos dá 2 conselhos. Ele diz assim, ó: tomai sobre vós o meu jugo. O que é tomar sobre mim o jugo de Jesus? É entender que eu não preciso viver ansioso. Jesus diz que nós não precisamos pensar no dia de amanhã com o coração ansioso, porque ele já cuida de tudo para nós. Então ele diz: tomai sobre vós o meu jugo, que também é viver um evangelho leve, viver um evangelho sem cadeias. É isso que o versículo 29 está nos dizendo, que nós não precisamos viver um evangelho pesado, de jugo pesado. O versículo 29 está nos dizendo que nós precisamos viver um evangelho livre, um evangelho leve. E quando eu digo um evangelho livre, não é praticar as coisas do mundo, é viver em Cristo a liberdade que ele nos dá de ser feliz, de fazer a obra dele, de fazer assim, sabe, o que ele nos chamou para fazer, que é levar o evangelho, espalhar amor, cuidar das pessoas. E às vezes tem pessoas que tornam a caminhada com Cristo um peso para outras pessoas, colocam muitas regras. Com essas pessoas, o evangelho acaba se tornando cadeias. E o evangelho não é para ser cadeias. O evangelho é algo que nos liberta, que nos torna pessoas livres. Por isso Jesus morreu por nós, para sermos servos livres. Então, ao entender isso, você vai se tornar um cristão leve, um cristão feliz, de alma pura. Você precisa entender. Eu precisei entender isso. Eu não preciso me tornar um cristão pesado, que nada pode. Não estou dizendo que a gente pode viver no mundo como quiser, não. Mas nós precisamos entender que Jesus nos chamou para ser livres e não viver debaixo da servidão. Jesus não nos chamou para ser cristãos, para viver em cadeias. O evangelho de Jesus, ele nos libertou, nos torna livre. Ele morreu para que nós fôssemos livres. E para entender como viver a caminhada, nós precisamos entender quem é Jesus, o que ele quer para nós. E não buscar o conhecimento das pessoas, porque Jesus já está se revelando em sua palavra para nós. E aqui ele nos diz como agradar a ele, o que podemos, o que não podemos. Então, é entendendo a palavra do Senhor que nós também vamos entender como viver um evangelho verdadeiro,
como viver um evangelho de alegria, apesar das dificuldades, porque o evangelho tem suas dificuldades, mas Jesus diz que o fardo não é pesado, é leve. Mesmo nas dificuldades, vai se tornar um evangelho leve para você, se você entender quem é Jesus, porque ele é o nosso verdadeiro pastor, conselheiro, o nosso amigo. E aí vamos ver o que diz no versículo 29. Na outra parte do versículo 29, Jesus diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde. E esse é o terceiro conselho que Jesus nos dá, que nós devemos aprender com ele. Como aprender com Jesus? Lendo a palavra, conhecendo Jesus que está na Bíblia, não somente o Jesus que as pessoas pregam para você. Pegue sua Bíblia, comece a ler, comece a buscar sobre Jesus. Esse livro aqui não é sobre nós, é sobre Deus. É sobre o que Ele quer para nós. É sobre o que devemos viver com Ele nessa caminhada aqui na Terra. Se eu quero ser fiel a Jesus, eu preciso entender o que agrada a Ele. Eu preciso entender a doutrina de Jesus. O que Ele diz para eu fazer. Como eu vou entender se eu não conhecer o Jesus que a Bíblia me apresenta? Então, essa é a importância. Jesus está dizendo: aprendam comigo, que eu sou manso, que eu sou humilde de coração. Eu só posso aprender com alguém que eu conheço. Se eu conhecer a trajetória desse alguém, eu vou conseguir seguir os passos desse alguém que é Jesus. Então, eu preciso aprender com ele, aprendendo a palavra, aprendendo as escrituras, entendendo quem foi Jesus, o início do mistério de Jesus, o que Jesus passou no deserto, a tentação, como ele venceu a tentação, como ele ajudava as pessoas. Eu preciso entender tudo sobre Jesus, para que eu possa aprender com ele. E o final do versículo diz: e encontrareis descanso para as vossas almas. Se você aprender com Jesus, você vai aprender e você vai viver livre, você vai viver leve. Você não vai precisar viver um evangelho como se fosse um fardo. Você vai viver um evangelho que você vai se sentir livre. Olha o que diz o versículo 30. Jesus diz: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender que você precisa mesmo é seguir os conselhos de Jesus, que ele é o teu melhor conselheiro. Ele é o amigo de verdade e com ele você pode contar para tudo. Então, lembre de 3 conselhos que Jesus nos dá. No versículo 28, ele diz que você deve ir até ele, mesmo que você esteja cansado, mesmo que você esteja fadigado. E ele é o seu alívio. Ele diz aqui na sua palavra, ó, que eu vos aliviarei. Jesus diz assim. Então ele está dizendo que ele é o teu alívio. E esse é o primeiro conselho que ele te dá. Depois ele diz que você deve tomar sobre você o jugo dele, que é suave, que é leve. Depois ele diz que você deve aprender com ele, que ele é humilde, que ele é manso, que ele é humilde de coração. Então aprenda com Jesus. Busque o conhecimento da palavra, entenda quem é Jesus, conheça o Jesus que você serve. A palavra de Deus diz que o servo que conhece o seu Deus se torna um servo forte. Que o Senhor Jesus te abençoe. Se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo, compartilha essa mensagem com alguém. E fica por aqui comigo, aqui eu compartilho um pouco da minha vida cristã com a minha família. Também posto devocional, sempre estudo bíblico para te ajudar a entender mais a palavra do Senhor. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.